Olá, amigos! Chegamos na nossa sétima videoaula da disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Como informei no nosso último encontro, hoje veremos a poesia de Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola quando ela se tornou independente em 1975. Ao final desta videoaula, eu passarei para vocês a segunda atividade que vocês irão me entregar até o dia 6 de março. Portanto, vocês têm aí mais de um mês para fazer essa atividade avaliativa, que poderá, como da outra vez, ser ou individualmente, ou em duplas, ou em trios. Então, sem perder tempo, vamos tratar da poesia de Agostinho Neto. Lembrando que aproveitarei para tratarmos da atividade que passei para vocês no nosso último encontro sobre uma poesia de Agostinho Neto, para vermos as marcas da negritude. Ok? Então daqui a pouco veremos isso. Bom, então algumas informações sobre o Agostinho Neto. Ele nasceu em 17 de setembro de 1922 e faleceu em 10 de setembro de 1979. Então, ele fez uma operação, ele tinha um câncer no fígado, foi a Moscou fazer essa cirurgia, não resistiu e morreu, né, em 1979. O pai de Agostinho Neto era pastor metodista e a mãe dele professora. Isso vai ter uma importância muito grande sobre a poesia dele, como a gente vai ver. Então ele tinha o sonho de ser médico há muito tempo. Só que como ele tinha envolvimento com os estudantes, né, participava de movimento estudantil, quando chegou o momento de ele era o melhor aluno, de ser escolhido, o nome dele foi preterido. Então, por conta das atividades políticas. Então, a igreja do pai fez uma vaquinha e conseguiu manter, levá-lo para fazer o curso de medicina, né? E é que efetivamente ele concluiu o curso. Demorou um pouco mais porque veio a ser preso nesse meio tempo e tudo. Então, como falei para vocês no nosso último encontro sobre as casas dos estudantes do Império, ele foi uma figura ativa, né, naquelas reuniões. Então ele foi preso, mas acabou terminando o curso. Em 1948 foi preso pela PIDE e deportado para Cabo Verde. Havia lá uma espécie de prisão política. Depois ele passou a morar em Portugal e de lá fugiu para o exílio. Então assumiu a direção do Movimento Popular de Libertação de Angola, que era um dos 3 partidos, né? E era o partido que tinha diretriz socialista, que ele seguia, né, a cartilha marxista. Em 1958 formou-se em medicina na Universidade de Lisboa. Em outubro de 58 se casou com a escritora, poeta e jornalista portuguesa Maria Eugênia Neto. Os detratores de Agostinho Neto, inclusive, criticavam o fato de ele ter se casado com uma mulher branca, não é? Em 9 de novembro de 1958 nasce seu primeiro filho, Mário Jorge Neto. Em 61 nasce sua segunda filha, Irene Alexandra Neto. E em 75 torna-se o primeiro presidente de Angola, cargo que exerceu até o falecimento em 1979. Em 1955 foi atribuído o Prêmio Lenin da Paz, que era um prêmio alternativo, né, dos países socialistas. Entre os livros que escreveu de poesia, 4 poemas de Agostinho Neto, de 1957, Poemas, de 1961, Sagrada Esperança, de 74, A Renúncia Impossível, de 82, foi publicado após a morte dele. E escreveu também obras de caráter político. Aqui algumas fotos que eu deixei para vocês, inclusive uma que ele está com a esposa, outro
da prisão onde ele ficou no Cabo Verde, ok? Bom, então vamos falar do que é mais importante para nós, que é a poesia de Agostinho Neto, né? Para além do grande político que foi, do líder político que foi um excelente escritor também, né? A poesia dele é uma poesia engajada, ok? Uma poesia engajada, então está atrelada a todo o trabalho dele de emancipação política. Apesar disso, é uma poesia que conseguiu também ter um trabalho de ordem estética de grande qualidade, então ele concilia esse discurso politizado com um trabalho de linguagem muito interessante. Há uma diretriz utópica na poesia dele, é uma poesia que sonha com um novo tempo. E aí tem uma coisa muito interessante, um professor da Universidade de Coimbra, chamado Pires Laranjeira, dividiu a poesia do Agostinho Neto em 3 momentos. Como assim? Há uma poesia que ele chama de neorrealista, que vai de 45 a 48. Vou explicar o que é cada uma dessas divisões. Uma segunda fase, que é de 49 a 55, chamada negritudista. E finalmente uma poesia nacionalista de 1956 a 1960, que marca essa fase final da poesia dele. Primeira coisa importante a destacar nessa divisão é que não são divisões estanques. Então, no período chamado de neorrealista, ele produziu poesia negritudista também, ok? Então essas fases, elas se interpenetram. O que Pires Laranjeira defende é que há uma predominância de um discurso em cada uma dessas fases. Então vamos explicar cada uma delas, né? O que é o neorrealismo? O neorrealismo, ele equivale à nossa segunda geração modernista, aquela dos nordestinos, né? Jorge Amado, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, né? Graciliano Ramos. Era uma poesia que ela traz alguns elementos lá do naturalismo, do realismo do século XIX. É uma poesia extremamente política, de denúncia, não é? É política nesse sentido, no sentido mais lato da palavra. Então o neorrealismo, ele surge em Portugal em 1939, e ele vai se estender ao longo da década de 40, depois vai se modificando aos poucos, incorporando o discurso existencialista e tal e tal. Então, um livro que inaugura lá em Portugal o neorrealismo é o Gaibels. Então, qual é a característica da literatura neorrealista? É uma literatura em defesa da classe trabalhadora. Então, em Gaibels, por exemplo, os personagens centrais são trabalhadores, que equivalem ao nosso boia fria, aquele que trabalha durante um tempo numa fazenda, por exemplo, colhendo laranjas. Quando acaba a colheita da laranja, ele vai procurar um outro emprego em outro lugar. Então, os Gaibels são esses protagonistas desse romance, né? Uma espécie de romance documentário, romance reportagem, como que o valha. Então, o neorrealismo, ele dividia o mundo em 2. Você tinha os trabalhadores espoliados e os patrões exploradores. Então, a poesia neorrealista é essa que vai tratar da exploração dos trabalhadores, a questão da alienação, da pobreza, da fome, ok? Então, guardem isso. Você tem essa divisão. Os vilões são os patrões exploradores. E as vítimas, os mocinhos, são os trabalhadores, né, oprimidos. A poesia neorrealista, como a gente já teve, né,
oportunidade de ver no encontro passado, também divide o mundo em dois. Principalmente aquela poesia neorrealista, negritudista, de orientação ali do Aimé Césaire, uma poesia mais ácida. Ela divide o mundo em dois. Existe o branco opressor e o negro oprimido. Então, são poesias que vão tratar desse sofrimento dos negros por conta da questão rássica, né? E a poesia nacionalista vai dividir o mundo também em dois. Você tem de um lado colonizador e de um lado um colonizado. E você poderá me dizer então essas três poesias lá na África era a mesma coisa, porque o trabalhador oprimido era negro, o negro na poesia negritudista é o que tem a pele escura, e finalmente o colonizado era também o negro africano, né? Aparentemente as três poesias coincidem nessa divisão, mas não é tão claro assim. Primeiro, na poesia neorrealista, muitos brancos eram também trabalhadores explorados, pessoas que não tinham, nem todo branco tinha o seu lugar ao sol. Muitos, por exemplo, com a questão das secas, das crises econômicas, estavam na derrocata, né? Então você tem também brancos que estão do lado dos trabalhadores oprimidos. Na poesia negritudista, nem todo branco era opressor. Muitos brancos estavam ligados à causa do negro, né? É só pensar em Mia Couto, é só pensar em Luadino Vieira, é só pensar em Pepetela, é só pensar em Agualusa. São todos escritores brancos e extremamente ligados, né, à sua terra e à causa, na época em que você tinha essa questão muito forte, negros versus brancos. O nacionalismo da mesma forma. Muitos nacionalistas eram brancos também, pessoas que tiveram bisavós ou avós que foram brancos, mas eles já moravam, muitos nasceram lá em Angola. Portanto, eram pessoas que amavam profundamente sua terra e queriam vê-la emancipada das mãos do colonizador. Então, essa divisão não é tão fácil assim. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu pensei um poema que está ligado a cada um desses discursos, para a gente perceber onde está predominando o neorrealismo, o negritudismo, o nacionalismo. Ok? Bom, então aqui eu tenho o primeiro poema chamado Consciencialização. Em português brasileiro seria conscientização. É um poema, todos os poemas que eu vou ler agora são do Agostinho Neto. Então vamos lá. Medo no ar. Em cada esquina, sentinelas vigilantes incendeiam olhares. Em cada casa, se substituem apressadamente os fechos velhos das portas. E em cada consciência, fervilha o temor de se ouvir a si mesma. A história estará a ser contada de novo. Medo no ar. Primeira frase lá do poema, volta agora. Medo no ar. Acontece que eu, homem humilde, ainda mais humilde na pele negra, me regresso à África, para mim, com os olhos secos. Então eu vou fazer uma pergunta e eu mesmo vou responder. Se estivéssemos presencialmente, a gente poderia discutir. Então, qual seria daqueles três discursos, o nacionalista, o negritudista, o neorrealista que predomina aqui? Respondendo, o nacionalista. O poema flagra um momento anterior ao início das batalhas contra o colonizador, que lá em Angola começa em 1961-62, né? As outras colônias vão começar um pouco mais tarde. Então o que é que acontece, gente? Quando o colonizador percebeu que os intelectuais estavam se articulando
para começar a luta contra ele, colonizador, eles começaram a fortalecer a vigilância desses intelectuais, das pessoas potencialmente perigosas. E o pior de tudo é que contribuíram com o colonizador pessoas de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, tal. Eram pessoas cooptadas, como assim? Caíam no discurso falacioso do colonizador. Essas pessoas aí, elas são inimigas da nação, né? E tal. Então essas pessoas denunciavam. Isso aconteceu também aqui no regime militar. Pessoas que eram denunciadas por vizinhos, né? Se fizesse ali uma reunião, 3 pessoas não podiam se juntar, porque já era motim, né? Eu digo isso porque eu nasci em 66, eu nasci durante o período militar. Então, voltando para cá, onde é que eu vejo essa tensão, esse medo, essa percepção que o colonizador me vigia? Mesmo que ele não esteja ao meu lado, ele tem os seus informantes. Ele é uma presença fantasmal. Medo no ar já nos traça o clima de tensão do momento. Em cada esquina, sentinelas vigiantes incendeiam olhares. Estão percebendo? Esses sentinelas vigilantes são essas pessoas que trabalham para o colonizador. Em cada casa se substituem apressadamente os fechos velhos das portas. Por quê? O medo de que a porta seja arrombada, né? Atenção. E olha o que ele diz. E em cada consciência fervilha o temor de se ouvir a si mesmo. A pessoa tem medo até de pensar, com medo de que o teu inimigo escute, perceba, né? É um clima de extremo pavor. A história estar a ser contada de novo é muito lapidar esses 2 versos. A história está a ser contada, espaço de novo. A ideia aqui é aquela de que a história nada mais é do que a versão dos que venceram. Como seria a história do Brasil contada pelos índios? Que nem gostam de ser chamados assim, são os povos da floresta. Aprendi com o índio. Como seria a história contada pelos negros, pelas mulheres, pelos pobres? Vocês já imaginaram? Seria bem diferente daquela que a gente vê nos manuais de história, né? Certamente. A história está a ser contada de novo é o quê? É a ideia de que o colonizador breve vai perder seu trono. E aí nós vamos contar a história por uma nova perspectiva. Medo no ar. Então observe que se o poema se encerrasse aqui, você tinha nacionalismo até aí. Só que vem essa última estrofe que o elemento negritudista se mistura com o nacionalista. Acontece que eu, homem humilde, ainda mais humilde na pele negra, me regresso à África, para mim com os olhos secos. Olha, ele diz, não diz, eu regresso para a África, ele diz, me regresso à África. Como? É como se fosse uma volta para dentro de si. Não é que ele esteja fora da África e vem para a África. Não, ele já estava na África. Só que ele não percebia a África. A África verdadeira, aquela silenciada pelo discurso do colonizador. E ele termina dizendo, para mim com os olhos secos. Cuidado com essa frase na poesia do Agostinho Neto. Com os olhos secos aparecem vários poemas dele. Não é aquilo. Quero chorar, não tenho lágrimas. Como diz um samba antigo. Não é que ele chorou tanto que não tem mais lágrimas para chorar, por isso os olhos são secos. Não. Em Agostinho Neto, com os olhos secos significa eu vou de peito erguido, firme, né? Consciente da minha grandeza. Eu não vou ali, sabe, com medo. Não. É ir de peito aberto nesse sentido. Então aqui você tem, pessoal, respondendo um quadro, um contexto da luta pela independência. Só que também você tem essa nota negritudista que
que acaba se misturando. Acontece que eu, homem humilde, ainda mais humilde na pele negra, me regresso à África. Humilde, pessoal, vem de humus, que em latim significava chão. Gera a palavra umidade em português, né? Humus é chão, que é preso à terra, humilde nesse sentido de preso à terra, né? Umbilicalmente ligado. Então, respondendo, gente, nós temos aí em consciencialização a predominância do discurso nacionalista. Vamos agora para um segundo poema, chamado Noite. Eu vivo nos bairros escuros do mundo, sem luz nem vida. Vou pelas ruas às apalpadelas, encostado dos meus informes sonhos, tropeçando na escravidão, no meu desejo de ser. São bairros de escravos, mundos de miséria, bairros escuros, onde as vontades se diluíram e os homens se confundiram com as coisas. Ando aos trambolhões pelas ruas sem luz, desconhecidas, pejadas de mística e terror, de braços dados com fantasmas. Também a noite é escura. Eu adoro esse poema e vou explicar por quê. Então observem, gente, que uma coisa que predomina é a palavra escuro. Vai aparecer em vários momentos. Eu vivo nos bairros escuros do mundo, sem luz nem vida. Na hora que ele diz sem luz, está falando de um bairro onde não tem energia elétrica. Mas na hora que ele acrescenta nem vida, ele fala de uma outra escuridade, né? Aquela da falta de perspectiva. Não se vive, apenas se sobrevive e vegeta. Vou pelas ruas às apalpadelas, né? Então tá escuro e ele vai tateando como um cego. Encostado aos meus informes sonhos. Quer dizer, um sonho que não tem forma. Eu sei que a minha realidade não é boa. Eu quero algo diferente, mas o que? Eu não sei o que. Por isso informe, não tem forma. Não é? Então você não tem horizonte. Tropeçando na escravidão, ao meu desejo de ser. Existe uma palavra muito cara dentro da cartilha marxista, que é a palavra alienação. A alienação tem como origem a palavra alius, em latim, que significa outro. O alienado é aquele que não é, ele é um outro. É um ser reificado. Em latim, reificado vem de res, que significa coisa. Então, o ser alienado é um ser reificado no sentido que ele perde a sua dimensão como sujeito. Você só é sujeito quando você tem liberdade. E no universo em que você não tem liberdade, você vira coisa. Você é uma peça da engrenagem que alimenta o lucro do patrão. Tropeçando na escravidão no meu desejo de ser. Ao falar, gente, da cartilha marxista, eu já estou dando uma indicação que nós estamos diante de um poema neorrealista, né? Essa ótica, essa crítica à sociedade capitalista, né? A todo esse conjunto de coisas que explora o trabalhador, que o que o trabalhador ganha em troca do lucro que ele dá é ínfimo, né? Então são homens miseráveis, como ele diz no próximo estrofe, são bairros de escravos. Não pensem em escravos aqui, gente, como o escravo lá da época do século XIX. Lá em Angola, em 1860 já não haviam escravos. Antes do Brasil, em quase 30 anos, já a escravidão foi abolida. Ele está falando de outros escravos. São bairros de escravos e pessoas de trabalhadores explorados, né? Acorrentados à sua miséria. Bairros escuros. Então ele vai repetindo a palavra escuro e ele vai ganhando dimensões novas. Escuro porque não tem energia elétrica. Escuro porque não tem perspectiva. Escuro porque não tem horizonte. Mundos de misérias, bairros escuros.
E aí você pode pensar também que predominam as pessoas de pele escura, pensem nas favelas, né? Onde as vontades se diluíram e os homens se confundiram com as coisas. Então, mais uma vez, eu tenho a afirmação da reificação. Era uma palavra também muito usada, né? Ainda hoje usada, mas mais ainda. Os homens se confundiram com as coisas, né? Tem um filme maravilhoso do Charlie Chaplin, que foi acusado de ser Red, por isso não o deixaram voltar para os Estados Unidos, né? Ele foi receber um prêmio na Europa e não pôde mais voltar para os Estados Unidos. Na época havia uma perseguição. Um senador chamado McCartney fez uma perseguição, uma caça às bruxas. Então ser chamado de Red era pior do que ser chamado de aidético, ladrão, coisa que o valha. Será um vermelho. Então tem um filme do Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos. Então tem uma cena maravilhosa em que o trabalhador entra dentro da engrenagem e começa a percorrer, né, aquelas longas roldanas lá da máquina. Ali é dizendo exatamente essa máquina engole os homens. No início, bem no início mesmo do filme, você tem várias ovelhas andando e sobrepõe-se sobre ela, chama-se fade in, fade out. Uma cena vai desaparecendo e a outra vai entrando. Entra uma cena dos trabalhadores entrando dentro da fábrica. Assim como as ovelhas mudas são levadas a uma